Trouxeram suas Bíblias, eu peço que abram a palavra comigo. Amém, irmãos? Eu convido os irmãos a abrirem a sua palavra, a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 29. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aliás, irmãos, perdão, tá? Podem permanecer de pé para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor, tá? Podem se colocar de pé para a gente estar lendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 29. Vinde a Cristo os cansados. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes estas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Agora sim, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Eu peço aos irmãos que abram também a Bíblia de vocês em Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Amém? E o Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho, agora, pois, caminhai por ele, então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo, replicastes: não cremos nisto, não seguiremos. Amém, meus irmãos? A palavra que o Senhor nos deu nesta noite, o tema é: pare de carregar fardos. Pare de carregar fardos desnecessários. Nos textos que nós lemos aqui, eu vou fazer observação de algumas palavras importantes nesse texto, nesses dois textos de Mateus e Jeremias que nós lemos. Nós vemos aqui em Jeremias, quando ele fala: parai sobre os cruzamentos e observai. Todos nós sabemos o que é um cruzamento, mesmo quem não dirige. A gente que é pedestre também sabe o que é um cruzamento. É um ponto ou lugar onde dois ou mais caminhos se cruzam, uma encruzilhada. E nós vamos ver aqui também outra palavra que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 29. O Senhor Jesus fala aqui conosco sobre fardo, sobre canga, cargas. Então nós temos aqui fardo, objeto ou conjunto de objetos mais ou menos volumosos e pesados, que se destinam ao transporte. Ou uma metáfora de fardo pesado costuma ser usado para se referir a alguma situação que promove um peso emocional muito grande sobre alguém. E canga, ela tem o mesmo sentido que jugo. Jugo é uma peça de madeira que é utilizada para unir uma junta de bois, para que andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. No sentido figurado, jugo significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão e sujeição.
Nós vamos ver aqui, tanto em Jeremias quanto em Mateus, falando sobre descanso e paz. O Senhor Jesus aqui em Mateus, Ele nos faz um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Então Ele está falando que o nosso descanso é nele. E Jeremias também, em Jeremias nós lemos também que se nós andarmos pelo bom caminho, nós encontraremos descanso e paz. Jeremias, ele foi profeta de Judá. E ele serviu a vários reis, né? O primeiro rei, ele tinha um bom caráter, mas os demais reis que foram assumindo, todos eles eram maus e faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor. E levavam com isso o povo a pecar, porque a tendência do povo é seguir, né, líderes, seguir homens que falam em nome de Deus. E os reis são autoridades constituídas, e os reis maus levavam o povo à idolatria, levavam o povo a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E eles nem se envergonhavam mais. Então o Senhor estava usando Jeremias para alertar aquele povo para voltar para o bom caminho, para parar, né, olhar, interrogar o que era o bom caminho e voltar para o bom caminho, para que eles pudessem encontrar descanso e paz. O Senhor declara para pararem nos cruzamentos, como eu falei, e perguntarem pelo caminho antigo, que era o bom caminho. Perguntem e andem por ele, para alcançarem a paz e descanso. Em Mateus 11, 28, 30, o Senhor Jesus nos convida a ir até ele, todos que estão cansados e sobrecarregados, para que possamos ter descanso. Se eu perguntar aqui para os irmãos, quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem está passando por luta, né? Eu creio que todos nós, às vezes nós temos momentos de refrigério, mas principalmente nos últimos dias, todos nós temos passado por lutas. Às vezes na família, às vezes com doença, às vezes financeira. Todo mundo tem passado por situações difíceis, às vezes com algum familiar, às vezes com um filho. O Senhor sabe o que cada um de nós tem passado. Quantos de nós temos nos sentido cansados, sobrecarregados? O Senhor Jesus, Ele está nos fazendo um convite nesta noite. Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Ou seja, meus irmãos, Jesus é o caminho. Somente em Jesus encontramos a paz que traz alívio para a nossa alma. Nós não precisamos carregar fardos. Jesus, em Mateus 11, 29, nos convida a tomar o nosso lugar ao seu lado. A canga, meus irmãos, né, ela une dois animais, dois bois. Eles têm que ter a mesma estrutura, para que a canga não fique desequilibrada. E a canga, ela era utilizada, como vimos, para emparelhar os bois. Eles tinham que ter o mesmo porte. E Jesus está nos chamando aqui, em Mateus 11, 28 ao 30, nos chama para aprender dele, a estar com ele, porque ele é amável e humilde de coração. Podemos observar nesta fala do Senhor: tomai vosso lugar em minha canga. O Senhor Jesus está me chamando, está te chamando para tomar o seu lugar na canga dele. Ele não falou que nesse mundo nós não teremos aflições. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou conosco que neste mundo teríamos aflições, mas que ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E ele está me chamando, ele está te chamando nesta noite para estar ao lado dele. Jesus está te chamando quando ele fala aqui sobre canga.
Quando, tomai vosso lugar em minha canga. Ele está te chamando, meu irmão, para estar lado a lado com Ele. Ou seja, aquilo que você está passando, aquela luta que você está vivendo, você não está sozinho. O Senhor Jesus está ao seu lado. Ele te chamou para fazer parte da canga dele, para tomar a canga junto dele. Ou seja, você não tem que carregar esse fardo sozinho. O Senhor Jesus também aqui, nós vemos aqui Ele falando conosco, tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 11. Amém, irmãos? Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o Senhor Jesus, ele era humilde. Ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou de si para estar conosco. E nós vemos em Mateus, no capítulo 11, ele falando conosco, nos chamando para estar com ele, para estar junto dele, ao lado dele, para tomar a canga com ele. Ele, como Deus, como autoridade, ele é humilde, ele não se soberbece. Jesus foi humilde até a morte de cruz. E o Senhor nos convida a sermos e aprendermos com Ele. Nós vemos aí, irmãos, que tem muito. Humildade não é questão de riqueza. Humildade não é questão de riqueza. Humildade é questão de ser. É de caráter, porque tem muito pobre soberbo e tem muito rico humilde e vice-versa. O Senhor Jesus, ele era humilde, tanto é que, sendo o próprio Deus, ele nos convida a estarmos lado a lado com ele, quando ele nos chama para tomar o nosso lugar na sua canga. E mais ainda, nós vemos aqui em Filipenses que, tendo plenamente a natureza de Deus, ele não reivindicou ser igual a Deus. Ele veio nessa terra, ele se fez homem, ele passou pelas mesmas aflições que nós passamos. Mesmo sendo 100% divino, ele se fez homem e habitou aqui na terra e passou pelas mesmas aflições. Ele se esvaziou de si mesmo. E esse é o segredo que o Senhor nos dá na palavra dele, tanto em Jeremias quanto em Mateus. Nós aprendemos em Jeremias que nós devemos parar e perguntar pelo bom caminho. Hoje em dia, nós temos visto muita coisa, temos escutado muitas pregações, muitas pessoas falando em nome de Deus. Mas nós temos que parar
e examinar as Escrituras, examinar o que a palavra de Deus nos diz. E o Senhor, aqui em Jeremias, Ele nos chama para parar na encruzilhada, interrogar pelo bom caminho e voltarmos para o bom caminho. E assim nós encontraremos descanso e paz. Ou seja, nós aprendemos na palavra do Senhor que Jesus é o caminho, o único caminho. Os seus discípulos, eles eram conhecidos, quando falavam deles, os do caminho. Porque Jesus é o único caminho. E como nós vimos aqui em Jeremias e vemos em Mateus, nós só encontramos descanso no caminho, que é Jesus Cristo. Esse é o segredo para termos descanso. Andarmos lado a lado com Jesus. Permanecer no caminho antigo. No caminho antigo nós temos que examinar as Escrituras. A palavra de Deus antigamente ela era transmitida de forma oral. A partir do momento que começou a escrita, que ela começou a ser escrita em rolos, nós temos a palavra aqui revelada para nós. Nós temos que examinar as Escrituras. Eu estou aqui falando com os irmãos, mas os irmãos podem chegar em casa e ler as Escrituras. É isso que nós temos que fazer, examinar. A gente não pode sair engolindo tudo que as pessoas falam conosco. Nós temos que examinar e perguntar pelo bom caminho. E aprender do Senhor, que é humilde e amável. O Senhor Jesus, Ele é Deus e Deus é amor. E se nós estamos na presença do Senhor Jesus e cremos nele e aceitamos o Senhor Jesus como nosso e único suficiente Salvador, nós temos que ser amáveis, nos importar uns com os outros, orar uns pelos outros. E é isso que a gente está fazendo aqui nessa noite. Nós estamos aqui reunidos num culto de oração, porque nós nos importamos. Com certeza, cada um de nós que está aqui orando por si mesmo e por algum ente querido, por algum familiar, por algum amigo. Todos nós, quando dobramos nossos joelhos, nós estamos intercedendo por alguém. Este é o nosso papel como cristão. É para isso que o Senhor nos chama. E eu vou fazer uma pergunta aqui, né? É uma pergunta até retórica, porque a gente já sabe a resposta. Está difícil? Né? Vou perguntar para os irmãos, está difícil? A gente levanta cada manhã pela misericórdia do Senhor. A gente sai para trabalhar, aqueles que não trabalham, todo mundo está passando pelo mesmo, por lutas. A palavra do Senhor, não me recordo agora se é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, e fala que todos os irmãos pelo mundo estão passando pelas mesmas aflições. Quando a gente acha que vai aliviar, né? A gente acha que melhorou um pouco. Nós tivemos aí um refrigério, as coisas pareciam que estavam voltando ao lugar. Aí vem essa nova onda aí de enfermidade, dessa nova variante, e aí a gente vê pessoas adoecendo. Olha, meus irmãos, eu falo uma coisa com os irmãos. É hora de ficarmos firmes com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele nos prometeu que Ele viria para nos buscar. A hora está chegando, irmãos. Ele está nos convidando para ficar lado a lado com Ele. Os dias estão difíceis? Está pesado? Está pesado. Mas o Senhor Jesus está te dizendo, pare de carregar esse fardo sozinho. Eu estou falando isso com vocês, meus irmãos. Porque eu sou uma pessoa muito elétrica e graças a Deus o Senhor tem me curado de ser uma pessoa ansiosa. Eu tenho aprendido a descansar no Senhor. Eu sou cristã, né? Eu aceitei o Senhor Jesus em 2001 e sempre fui uma pessoa assídua na escola bíblica, sempre lendo a palavra do Senhor, mas eu sou uma pessoa que era muito ansiosa, né? Vamos falar assim, para profetizar na minha vida. Às vezes eu colocava as coisas nas mãos do Senhor, mas eu não conseguia descansar no Senhor.
E como o Senhor me permitiu falar na outra pregação, se a gente não aprende com exemplo, a gente aprende na prática mesmo. E eu aprendi muita coisa na prática. Quantas coisas eu coloquei nas mãos do Senhor e não conseguia descansar. É muito difícil quando a gente não tem paz. É muito difícil quando a nossa alma está sobrecarregada. Quantas vezes a gente está com a nossa alma cansada, entristecida. Mas o Senhor te convida nessa noite a entregar, andar lado a lado com Ele, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Quantas vezes eu colocava as coisas na mão do Senhor e tomava de volta. Eu vou dar um pequeno testemunho aqui, bem rapidinho para os irmãos. A minha mãe, ela tem 88 anos. E em 2019, ela esteve enferma. Ela esteve entre a vida e a morte. Ela ficou entubada, ela ficou traqueostomizada, ela ficou internada 64 dias. Mas foram dias de muita aflição, onde só a oração dos irmãos me sustentava. O pastor Moisés sempre me passando mensagens, oração, muitas pessoas me sustentando em oração, porque tinha dias que eu não tinha nem forças para orar, tinha dias que eu só chorava. Tinha dias que eu chegava no meu quarto e eu me deitava no chão e chorava, porque eu não tinha o que fazer, eu estava sem forças. A gente que é cristão, quando é hora da gente colocar nossa fé em ação, a gente é humano também. Então, às vezes, a gente entrega nas mãos do Senhor. Eu já tinha orado, já tinha colocado nas mãos do Senhor, mas eu me sentia impotente. Eu me sentia entristecida. Mas, para resumir, pelo nosso tempo, Deus operou um milagre na vida da minha mãe. As pessoas, quando olhavam para ela lá naquele hospital, naquele leito, até familiares, pessoas, pela idade dela e pelo que ela teve, ela teve pneumonia extensa nos 2 pulmões, infecção generalizada. Ela ficou mesmo, a médica chamou a mim e a minha filha e disse que ela corria risco de morte. E ninguém acreditava na cura dela. Mas eu orei muito, eu clamei muito ao Senhor. A gente tinha muita coisa ainda para resolver. Situações de relacionamentos difíceis entre nós duas. E o Senhor sabia que se levasse ela naquele momento, eu carregaria aquele peso, às vezes, para o resto da minha vida. E o Senhor Jesus, Ele não quer que a gente carregue peso. Ele veio, pelo contrário, para nos ajudar, para aliviar esse fardo. E Deus curou a minha mãe e levou a minha mãe de volta para casa. Mas os irmãos pensam que eu aproveitei esse milagre assim? Deus operou um grande milagre, porque todo mundo que via ela balançava a cabeça e falava assim: não tem jeito, mas para Deus tem. E eu quero te dizer nessa noite, quando é da vontade de Deus, tem jeito sim. Tem jeito para aquela pessoa que está nas drogas, tem jeito para a pessoa que está enferma, tem jeito para a pessoa que está desenganada. Se for da vontade do Senhor, tudo na vontade do Senhor tem jeito. Então, meus irmãos, eu recebi esse milagre do Senhor. Mas por que eu estou contando isso para os irmãos? Porque vocês acham que após receber esse milagre eu descansei no Senhor? Não, eu não descansei no Senhor. A minha mãe, se você perguntar para ela, todo aniversário dela, ela pede mais 20 anos de vida para o Senhor. Todo aniversário dela, ela quer mais 20 anos. Eu acho que está aí o segredo. Já chegou aos 88. Para a honra e glória do Senhor. Só que após a minha mãe receber alta, eu coloquei um fardo muito pesado nas minhas costas. Parece que a gente esquece que Deus tirou ela lá daquele leito de hospital e levou ela para casa. E aí eu coloquei minha mãe dentro de uma bolha. E aí eu parei de viver e de deixar ela viver. Porque se ela desse um espirro, eu já estava ali pensando que ia acontecer alguma coisa. Eu achava que tudo que eu fazia, eu podia impedir a minha mãe de adoecer, impedir minha mãe de voltar para um hospital, eu podia impedir de passar por todo aquele sofrimento, porque só quem teve um ente querido hospitalizado sabe
como que é doloroso, né? Cada vez que você está na porta daquele CTI esperando para entrar. Então, assim, eu coloquei a minha mãe numa bolha, uma senhora de 88 anos. E como ela pede 20 anos, eu achei que eu tinha que dar conta desses 20 anos dela. Então, eu deixei de confiar no Senhor e confiar na minha própria força. Só que aí ficou pesado demais. Ficou pesado demais. Mas o Senhor, Ele trata conosco. E o ano passado, ela deu uma pneumonia silenciosa. Então, apesar de todo o meu cuidado, não pega vento, não faz isso, não vai ali, apesar de todo o meu cuidado, ela pegou uma pneumonia. E aí o Senhor falou comigo, porque quando a gente dá liberdade ao Senhor, Ele vem falar conosco. É claro que nós podemos aprender da forma mais fácil, sem ter que passar, né, pela aprovação, mas às vezes a gente não aprende, então o Senhor permite. E aí o Senhor falou comigo, falou, não é você que tem o controle, descansa em mim. Viva com a sua mãe 1 dia, 2 dias, 3 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, quanto eu te conceder viver, mas vive em paz, vive em alegria. Quando o Senhor falou isso comigo, eu entendi. Eu parei de carregar aquele fardo pesado, porque estava pesado para mim e para ela, porque eu não vivia e não deixava ela viver o tempo que o Senhor tem reservado para ela. E hoje eu aprendi a descansar no Senhor. Não foi fácil. É isso que eu estou querendo dizer com os irmãos. Às vezes o problema dos irmãos é outro, mas o Senhor está te dizendo, você não precisa carregar esse fardo sozinho. Toma teu lugar na canga do Senhor, caminha com o Senhor lado a lado e confia no Senhor. Porque Deus é fiel, Ele pode todas as coisas, eu não posso. Mas o Deus que servimos, Ele pode tudo. E nada foge do controle do nosso Deus. Pare de carregar seu fardo sozinho. Pare de tentar controlar tudo. Eu não sei que os irmãos, né, tem umas irmãs aqui que são da minha época de criança. Quando a gente era criança tinha uma canga também, mas era a canga de carregar água. Meu pai tinha uma canga de madeira mesmo, que punha aqui, ó, no ombro e equilibrava uma lata d'água, né, uma outra lata d'água com alça assim para carregar água, porque no nosso bairro não tinha... A gente tinha que buscar água na mina, vocês lembram disso? A gente tinha que buscar água na mina. E o pai tinha essa canga. Então, ele tinha que equilibrar as latas d'água para não pender mais para um lado do que para o outro. A canga do que o Senhor Jesus está falando aqui, ó, tomai o vosso lugar em minha canga e aprendei de mim. Ele está falando isso para tornar leve. Para tornar leve o nosso fardo. Você não precisa passar pelo que você está passando sozinho. Entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor e descanse. Sejamos humildes e reconheçamos que precisamos de Jesus. Ele é o caminho. Ele é o único caminho, onde encontramos descanso e paz. Muitas das vezes, nós, como eu falei, que nos sobrecarregamos por não atentarmos para o convite do Senhor Jesus. Ele nos chama para andar com Ele, lado a lado. Os dias são maus, mas como nós falamos aqui, Ele venceu o mundo. E Ele nos convida a ir com Ele. E se Ele venceu o mundo, e nós estando com Ele, nós vamos vencer essas lutas que nós estamos passando. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eu peço aos irmãos para a gente ler esse versículo aí, ó. Mateus 28, 20. Eu vou ficar com a parte B do versículo aí. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. É uma promessa do Senhor. O Senhor está lado a lado conosco até o fim dos tempos. Nós temos que tomar posse das promessas do Senhor para nós.
Em João, se eu não me engano, capítulo 14, o Senhor Jesus nos diz que Ele foi preparar lugar para nós, mas que Ele vai voltar para nos buscar, para que nós estejamos aonde quer que Ele esteja. É isso mesmo. Então nós temos que crer na promessa do Senhor. O Senhor Jesus, Ele está lado a lado conosco, isso é promessa dEle, nós lemos aqui na palavra dEle, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Se agirmos assim, colocando todo o fardo pesado nas nossas costas, a gente só vai se cansar. Entrega teu filho nas mãos do Senhor. Entrega o teu esposo nas mãos do Senhor. Entrega aquele familiar que está enfermo nas mãos do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. E nós temos que ter na nossa mente a eternidade. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos cidadãos do mundo, nós somos peregrinos. Então, é claro que a gente ora pela cura, a gente pede a cura. Mas, quando o Senhor não cura, quando Ele recolhe, nós podemos ter a certeza que nós vamos estar na eternidade com o Senhor. Quanto mais confiamos no que nós podemos fazer nas nossas forças, nós ficamos cansados, sobrecarregados. Então o convite que eu faço para você nessa noite é: olhe para Jesus. Caminhe lado a lado com o Senhor. Tome posse das promessas do Senhor na sua vida. Ele é fiel, Ele não mente, Ele não é homem para que minta. Ele prometeu que viria nos buscar para que a gente estivesse com Ele. E nesse momento você não está sozinho. Ele não te deixou só. Ele está lado a lado conosco. E como o nosso pastor mesmo nos ensinou aqui no domingo, nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus, porque está chegando a hora da gente deixar essa terra. E nós temos que estar cada dia cheios do Espírito, a cada instante. Igual a irmã Marcélia falou ali, é hora de buscarmos cada vez mais ao Senhor, porque está chegando a hora de nós, do nosso Senhor Jesus Cristo, cumprir aquilo que Ele nos prometeu, porque Ele é fiel. Então, meu irmão, por maior que seja a sua luta, por maior que seja aquilo que você está passando, não desanime. Confie no Senhor. Entrega, irmão, tudo nas mãos do Senhor e confia nele, porque Ele tem a solução para nós. Com Ele o nosso fardo fica leve. Aliás, a gente não tem que ficar carregando fardo. Entrega nas mãos do Senhor e confia, porque Ele fará. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar os irmãos para se colocarem à vontade na presença do Senhor. Tem algumas pessoas que nós queremos estar apresentando aqui hoje também nas orações, né, a tia Aparecida da Alessandra, né, e tantas outras pessoas que estão passando nesse momento por dificuldade, por enfermidade, problemas financeiros, problemas na justiça, pessoas que estão aqui orando por familiares, às vezes que tem problema de algum vício, com bebida, com drogas. Coloca nas mãos do Senhor, vamos dobrar os nossos joelhos, agradecer também ao Senhor por tudo aquilo. Só de estarmos aqui reunidos é uma vitória muito grande, é um privilégio muito grande. É um privilégio de acordarmos pela manhã, de abrirmos nossos olhos. Nós temos que agradecer ao Senhor pela noite que Ele nos dá. Entrega a sua noite ao Senhor, durma em paz, descansa no Senhor. Vamos orar neste momento, agradecendo o nosso Deus e apresentando nossa família, apresentando nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão enfermas, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque é o Senhor que tem nos sustentado, Pai. É o Senhor que tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço por cada um de nós.
O Senhor nos resgatou, Senhor Jesus. Nós estávamos escravizados, ó Pai, e o Senhor Jesus pagou um alto preço com o seu sangue pela nossa vida. O Senhor Jesus nos resgatou. Nós não somos mais escravos. Nós somos livres pelo sangue de Jesus. E o Senhor Jesus nos chama nesta noite a entregarmos tudo nas mãos dEle. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Entrega o teu fardo, a tua luta. Entrega teu problema nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque não existe outro além de Ti, que tem cuidado do teu povo. Obrigada, Senhor, meu Deus, pelo teu cuidado, pelos livramentos com cada um de nós, Pai. Livramentos que nós nem ficamos sabendo, porque o Senhor não permite que o mal chegue até nós. Obrigada, meu Deus. Nós queremos te apresentar nesta noite, Pai, cada irmão, Pai, que está aqui reunido, cada pessoa que está aqui nesta noite, Pai, representando, ó Pai, a sua vida, algum ente querido, algum familiar, algum amigo, Senhor. Nós te apresentamos essas vidas, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que não saímos do nosso lar em vão, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Nós saímos do nosso lar para te cultuar, Senhor, mas todas as vezes, ó Pai, que nós estamos aqui neste templo te cultuando, Senhor, o Senhor opera maravilhas, o Senhor é misericordioso, o Senhor fala conosco, ó Pai. Pai amado, Pai querido, eu te apresento aqui, Senhor, cada causa, cada pessoa que está aqui nesta noite, ó Pai. Nós te entregamos nas tuas mãos, ó Pai, o fardo de cada um, Pai, e peço ao Senhor Jesus que o Senhor venha dar alívio, Senhor, meu Deus, à alma que está atribulada, aqueles que estão sofrendo com depressão, aqueles que estão passando, Senhor meu Deus, por problemas, Senhor meu Deus, de enfermidade na família, ó Pai. Que o Senhor, Pai, põe as tuas mãos, porque é o Senhor que determina, é o Senhor que determina, Pai. Só o Senhor pode colocar o ponto final. Pai amado, Pai querido, toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles irmãos, Senhor, que estão enfermos, ó Pai. Oh Senhor, alcança agora, Senhor meu Deus, nos lares, nos hospitais, Senhor meu Deus, aquelas pessoas, Pai, seja qual for a enfermidade, em todas as nações, ó Pai, alcança teus servos, ó Pai. Alcança aqueles, Senhor meu Deus, que estão enfermos. Alcança aqueles, Pai, que estão desempregados, ó Pai. Abre as portas, Senhor meu Deus. O Senhor é Deus de provisão, o Senhor nunca deixou faltar nada para o teu povo, ó Pai. Pai amado, Pai querido, nós confiamos no Senhor e te apresentamos, Senhor meu Deus, todos, ó Pai, todos os pastores, todos os ministros de louvor, todas as pessoas que se dispõem, Senhor meu Deus, a estar na brecha, orando pelas ovelhas, ó Pai. Nós te apresentamos também nesta noite a vida do nosso pastor Daniel e da sua família, Pai. Te apresentamos diante do altar, para que o Senhor possa continuar, Pai, sustentando eles, usando-os, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos. Cada homem, cada mulher de Deus, cada ministro de louvor, cada pastor, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, usando, Senhor, meu Deus, como instrumento nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, meu Deus, todo o teu povo. Dai-nos força, Senhor, poder e graça para perseverarmos na tua presença. Nós sabemos que os dias são maus, mas nós sabemos, ó Pai, em quem cremos. O Senhor, Pai, trouxe tudo à existência do nada, e nas tuas mãos, Pai, nós colocamos a nossa vida, a nossa família, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles, Senhor, que se afastaram da tua presença. Senhor, meu Deus, quebranta o coração, Pai, daqueles que estão afastados da tua presença. Provoca neles o desejo, Senhor, a vontade, e provê para eles força, Senhor, para voltar para a tua presença, Pai. Alcança, Senhor, meu Deus, alcança todos, Senhor, meu Deus, todo o teu povo, em toda a parte do mundo, Senhor. Nós te clamamos, Senhor, meu Deus, que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Israel, Senhor, meu Deus, que a sua palavra se cumpra, meu Deus. Nós estamos aguardando, Senhor, o dia do arrebatamento, Senhor. Ajuda-nos a estar preparados. Enche-nos, Espírito Santo de Deus, com a tua presença, com a tua unção, com o teu poder. Oh, Pai amado, Pai querido, assim, Senhor, nós te pedimos, ó Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração, Senhor. Alcança, Senhor, meu Deus, cada membro da nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai.